Bom, primeiramente cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, né? Todo mundo. Hoje nós vamos falar um pouco da palavra, gostaria de falar aqui mesmo na palavra da Bíblia. Em Lucas, capítulo 7, uma palavra que eu queria falar bastante. Já falei lá na igreja, Deus ele nos trouxe à igreja, Deus permitiu nós trazermos à igreja e hoje Deus vai permitir nós trazermos aqui, né? Juntamente com todos vocês, tá bom? Lucas, então, capítulo 7, versículo de número 18, tá bom? Antes, a gente vai agradecer ao Senhor e agradecer, tá bom? Pelo mais uma vez a oportunidade. Então, Senhor, muito obrigado por nós mais uma vez estarmos aqui. Obrigado porque nós vamos hoje falar da palavra do Senhor e o Senhor está presente em nós. Senhor, que venha falar conforme o Senhor deseja, como o Senhor queira, não venha ser de mim, não venha falar eu o que eu quero, mas sim que venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja. Usa, Senhor Deus, como o Senhor desejar e faça conforme o Senhor aprova, Pai. Abençoe os irmãos que vão assistir e que eles venham entender também da passagem do Senhor, Pai. Amém. Irmãos, então, eu vou colocar o óculos que eu tenho que colocar. Mas hoje, a palavra de João 7, ela vai falar para nós sobre João envia mensageiros a Jesus. Primeiro, João Batista, a gente tem que entender quem era, né? João Batista, ele foi uma pessoa o qual foi responsável por batizar Jesus no Rio Jordão, o qual era considerado parente de Jesus, primo, se não me engano, de Jesus também, o qual fez também milagres e mistérios também, pregaram do reino de Deus também. João Batista foi considerado o apóstolo, foi considerado o pregador do deserto, onde ele pregava de Deus, ele pregava de Jesus, pregava com audácia, pregava firme, né? Onde ele falava sobre raça de víboras, então ele pregava firme. João, aqui, ele vai enviar duas pessoas, dois mensageiros a Jesus. Para que ele envia dois mensageiros a Jesus? Aí nós vamos falando no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá. Fala assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir ou haveremos de esperar outro? Aí no 20 fala: quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anunciam-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí você pega aí o versículo 23, tá bom? Foca nele aí, versículo 23. A palavra, ela fala sobre João, ele pega dois discípulos, ele fala assim: olha, vai até Jesus, vai lá e pergunta para ele se ele é quem nós estávamos pregando, a quem nós estávamos esperando, ou seja, o Messias. Vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias que nós estávamos esperando e pregando. Pergunta a ele lá. Ele pergunta duas vezes. Vai lá e João fala: vai lá e pergunta. Aí já parou para pensar por que João mandou dois discípulos para perguntar para Jesus se ele era o Messias, sendo que Jesus, ele disse em João 1:29, fala: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele disse de Jesus. Aí ele deu testemunho de Cristo. Lucas 3, versículo 15, ele dá testemunho de Cristo, onde ele fala que: olha, eu não sou Cristo, mas aquele que vai vir após mim, ele não sou digno de desatar a sandália nem dos vossos pés. Portanto, ele tem a pá em sua mão. Para quê? Para tirar todo tipo de pecado, ruindade, o qual ele lançará no fogo a palha. João Batista, ele prega de Cristo, onde ele dá o testemunho de Cristo. João Batista, então, ele prega de Cristo, ele fala que vai vir alguém após ele que vai pregar do arrependimento e vai fazer as pessoas se arrependerem. Então, observa, ele ainda batiza Jesus, ainda também, ele batiza o próprio Cristo, aí ele fala: olha, esse daí é o Filho de Deus. Então pensa, João mandou dois discípulos a Jesus, sendo que João já tinha certeza, pelo que ele já fazia e pelo que ele falava, que Cristo seria alguém, com certeza, o discípulo, o Messias, quer dizer, seria o Messias. Por que ele então manda dois discípulos a ele? Aí a gente tem que voltar uns livros antes, mas foca no 23, tá bom? Voltar uns versículos antes, tá bom? Capítulo 3, versículo 19 e 20.
Capítulo 3, versículo 19 e 20, ele vai falar: mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas essas maldades que o mesmo Herodes havia feito. 20. Acrescentou ainda sobre todos a delançar João no cárcere. João pregou de Cristo. Aqui João ele dá testemunho de Cristo no capítulo 15, versículo 15, 3:15. Ele dá testemunho de Cristo. Aí no versículo 15 ele já prega de Cristo, ele dá testemunho de Cristo por pregar de Cristo e testemunhar de Cristo. No versículo 19, o tetrarca, Herodes, o tetrarca, por ousadia da sua mulher, ou seja, por ouvir da sua mulher, por causa de Herodias, ele mandou quem? João ao cárcere. Ou seja, João estava sendo preso e João foi preso. Quando João manda discípulos, aqui no capítulo 7, versículo de número 18, quando ele manda 2 discípulos a Jesus, João está preso. Mas ele ainda consegue conversar e mandar 2 discípulos a Jesus. Ou seja, João estava preso, mandou 2 discípulos para perguntar se Jesus era o Messias. Porque a vida inteira de João, durante o tempo todo que João foi usado, isso é interessante, João foi usado 6 meses, durante 6 meses, João sendo usado por Deus, ele pregou de Cristo. Chegou no momento final da vida dele, no momento final, último, quando ele está sendo preso, delaçar no cárcere, ele está sendo preso para ser morto depois. Quando ele está sendo preso, e ele já é preso, e fica preso, ele começa a perguntar: será que aquele que eu preguei, quem eu preguei, sobre Cristo, sobre o Messias, sobre quem há de vir, será que Jesus é ele ou não é? Ele ficou com dúvida. E aí ele manda 2 discípulos. Você acha que ele fez o quê? Ele mandou 2 discípulos para saber se era ou não era. Tinha certeza se não era. Mas João, ele foi uma pessoa diferente de muitas pessoas. Interessante que João, ele pregava de Cristo ousadamente. Pregou de Cristo ousadamente, falou dele fervorosamente. Só que quando ele ficou preso, ele teve medo. Ele teve medo não de morrer, mas ele teve medo de morrer e de pregar de alguém que ainda não tinha vindo. Então ele ficou com essa dúvida, ele ficou com esse medo, tanto que ele manda 2 discípulos para perguntar se ele é o Cristo ou temos que esperar outro. Porque ele diz: olha, eu preguei de Cristo, eu preguei do Messias, e você, eu acredito que é você, porém eu tenho dúvida. Porque se não é você, tudo que eu preguei até hoje foi em vão. Ou seja, se eu preguei de Cristo falando que ele viria, o que vai vir após mim, e de repente vem uma pessoa que não é após mim, não é o Cristo, tudo aquilo que eu disse pode ser considerado como falso. Então, João ele teve isso, ele teve essa preocupação sobre o evangelho não ser falso. E João sabia que o evangelho era verdadeiro, então por isso que ele mandou 2 discípulos. Só que, aí o versículo 23 ele fala: bem-aventurado aquele que não achar motivo em mim, Pedro, motivo de tropeço. Achar em mim motivo de tropeço. Jesus ele fala sobre isso. Ele fala: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí no 24, muitas pessoas não detalham, mas no 24, Jesus dá testemunho de João. Agora pensa você assim, imagina você conhece uma pessoa que prega de Deus a vida toda. De vida toda. Durante 6 meses prega de Jesus ousadamente. Aí imagina, essa pessoa começa a ter dúvida sobre se Jesus é ou não é. Aí vem Jesus, no caso, vem Jesus ali, ele não poderia ter falado mal de João, falado assim: olha, você não vê que João aqui pregou, porém a fé dele está tão pouco porque ele duvidaste, porque ele duvida. Ele não poderia ter feito igual fez com os discípulos: olha, homem de pouca fé, por que duvida? Por que tem dúvida ainda? Ele poderia ter feito isso com João, não poderia? Só que Jesus ele fez diferente. Jesus, em vez dele falar mal, ou seja, em vez dele julgar João por ter duvidar do Senhor, ele fala bem de João. Logo diferente, né? Muitas pessoas fazem diferente hoje. As pessoas elas falam mal falando bem, ou falam mal ela falando mal mesmo. Ela continua falando mal do mesmo jeito. Aí no versículo 24, interessante dizer, Lucas 7, 24 fala: tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Aí ele faz as perguntas para o povo. Ele começa falando assim: ó, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço, ele é uma vara. Imagina uma vara de bambu quando você vai pescar, uma vara de bambu, e ele começa a balançar para lá e para cá. O que saístes a ver? E ali, o vento não vai para a esquerda, ele não vai também? O vento não vai para a direita, ele também não vai? Ou seja, o caniço, ele não tem firmeza.
Ele não é igual uma árvore, uma tamareira, por exemplo, que é firme aqui. O vento vai, mas ela está parada, ela continua. Aí ele fala sobre João. Você saiu para ver no deserto uma pessoa que prega de mim, só que ele não tem firmeza em si mesmo? Aí as pessoas, claro que não responderam aqui, a Bíblia não consta falaram se responderam, mas por nós vamos responder o que nós dizemos. Não. João Batista pregou de Deus vendo os ventos fortes ou não. Ele pregou mesmo assim. Os ventos viram forte, mesmo assim ele se manteve firme. Por isso, você saiu a ver um caniço agitado pelo vento? Você saiu a ver uma pessoa fraca, que pregava de Deus, porém, quando via um vento impetuoso ele descia, ele já parava? Não. Aí ele continua dizendo. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Por acaso João vestia-se de roupas finas? Pregava nos palácios reais? Pregava vestido da melhor roupa fina, falando de Deus? Não. Comia como? Ele comia gafanhoto e mel silvestre e outra, vestimenta pelo de camelo. Não tinha vestimenta apropriada para rei. Não era assim. Ele não pregava com roupas finas, não. Não pregava, simples e humilde, como sempre. Aí ele fala, o que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios reais. Tá vendo as pessoas que se vestem bem e o que assistem bem? Então, eles se vestem e assistem lá nos palácios reais. Você, se assiste João, já é diferente. João não se veste bem, porém, ele prega do Senhor. Olha só. Aí ele fala, que saíste a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é aquele que está escrito, eis que envio aí. Diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele. Ou seja, ele deu um testemunho muito grande de João. Claro que continua. E ainda continua no versículo 33, ele fala, pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis tem demônio. Aqui é algo interessante que Jesus dá testemunho de João falando do jeito que João era. Ele estava falando que João, ele veio, ele não bebeu, ele não comeu pão, ele não bebeu vinho, ele não comeu pão e ainda falavam dele. Ele tem demônio. Aí Jesus, ele estava falando dele mesmo. Aí Jesus fala assim, olha, veio ao Filho do Homem comendo, bebendo e dizeis, e está aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, as pessoas... João fazendo o que era certo, não estou falando que Jesus fez o errado, mas João não bebendo, não comendo, ou seja, não bebendo vinho, participando com os publicanos, não comendo pão com os publicanos, não participando, sentando à mesa com os publicanos. Eles falaram, tem demônio. Aí chega Jesus, ele come com os publicanos, ele bebe com os publicanos, e aí dizeis o quê? Eis aí um glutão e bebedor. Amigo dos publicanos, amigo dos pecadores. Ou seja, João fazendo aquilo que para muitas pessoas não aprazia, não era bom, João foi considerado como tem demônio. Jesus fazendo aquilo que o povo já fazia, considerou tem demônio também. Olha o bebedor, olha o glutão. Se é profeta, sou profeta. Se é Cristo, se é o Messias mesmo, Messias, e pelo que eu sei, nem sabiam. Mas pelo que eu sei, ele é mais educado. Ele não é um bebedor glutão. Jesus era Jesus. O primeiro milagre dele, ele foi numa festa. Jesus foi numa festa. Ele foi uma festa que ele fez o primeiro milagre dele. Então você acha que Jesus não participava de festa? Participava, mas é que as pessoas convidavam. Não é que ele ia se autoconvidava, é que as pessoas convidavam. Convidavam parentes, ele ia de acompanhante. Então, Jesus é o testemunho de João. Aí, muitas pessoas poderiam fazer totalmente diferente. Poderiam falar mal de João. Falar, João aqui duvidou de Deus, duvidou do Senhor. Por que está duvidando? Por que você está duvidando? Só que é interessante que Jesus espera as pessoas saírem, os mensageiros saírem para Jesus falar de João. Sabe por quê? Quando as pessoas recebem um elogio, isso é interessante, porque aqui João recebeu um elogio de Jesus. Quando as pessoas recebem um elogio, qual que é a primeira intenção deles fazer? Temos duas, mas qual que é a primeira? Dentre todas. Primeira intenção, se autoglorificar. A segunda intenção é glorificar Deus, mas muito raro acontece. Muito raro as pessoas fazem. Primeira, as pessoas se auto-identificam e glorificam. Ou seja, Jesus falou que João era uma pessoa que pregava de Deus com firmeza. Se João fosse como hoje, seria como as pessoas de hoje, poderiam falar, olha, eu prego de Deus ousadamente porque eu estudo, eu faço as minhas devocionais, eu oro, faço as minhas orações, o meu jejum, e aí por isso que eu prego ousadamente. Só que não, João, mesmo assim, se João ouvisse isso aqui, ele ia falar, o Senhor me enviou.
a pregar, a batizar sobre o arrependimento. João poderia falar isso e com certeza ele iria falar. Mas João, ele morreu em paz por conta e por causa disso. Por ele chegar a Cristo, mandar duas pessoas perguntar: és tu o Senhor? E eles falaram: olha, você viu os milagres que eu fiz? Os cegos veem, os coxos andam, olha, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados, e os pobres pregam da palavra. Vai lá e anuncia, João. Aí eles falaram: então ele realmente é. Porque haveria de ter uma mudança, não política, igual o pessoal pensaram, mas sim uma mudança no meio da onde não havia, no meio dos pobres, no meio das pessoas humildes. Porque hoje nós vemos que o evangelho ele tem que ser uma mudança, ele traz uma mudança, ele molda, tem uma moldura através dos humildes. Aquelas pessoas que eram altas, tinham um alto escalão, elas estão caindo para os humildes continuar humilde, porém em Deus. Então estou continuando dessa maneira. Aí o 23 fala: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em muitas Bíblias pode estar assim, pode estar diferente. Mas o que Jesus ele queria dizer é: bem-aventurado não é aquele que não duvida. Ele não fala assim: bem-aventurado é aquele que não duvida. Não, porque João duvidou, porém ele teve certeza. Ele falou: bem-aventurado aquele que não cai. Bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo para cair. Porque João ele não achou um motivo em Cristo para cair. Ele achou um motivo para duvidar, para falar: olha, realmente esse daí é o Senhor? Aí ele foi ter a certeza. Mas ele não achou motivo falando assim: olha, esse daí não é o Senhor, então eu acho melhor parar de pregar. Não, ele continuou pregando. Então, bem-aventurado aquele que não acha em Cristo um motivo para cair em si mesmo. Então, isso é muito bom e interessante para a gente levar para a nossa vida, que é: bem-aventurado é você que por mais das coisas está difícil, não cai. Não caia, né? Não caia. João Batista poderia ter caído no seu momento de dúvida e de fraqueza e de medo. Porque a prisão deu medo a ele, deu fraqueza ao ponto dele ficar somente só. Não ter mais a multidão em volta dele. E um momento de dúvida, de achar que realmente ele era o Cristo. Ou de achar que estava pregando de Cristo, mas em vão. Então, ele teve esses três sentimentos: dúvida, medo, né? A dúvida, o medo, esses dois sentimentos, dúvida e o medo. Ele teve esses dois sentimentos. Então, e o fracasso, né? Ele achava que era fracassado por isso, mas não, ele tinha a dúvida e o medo, principalmente. Mas mesmo assim, a dúvida e o medo não fizeram ele cair. Isso que nós vamos fazer hoje, chamar muita atenção nisso hoje, prestar muita atenção, e Deus nos chama muita atenção nisso hoje. Hoje nós vivemos um mundo que é facinho para todos nós cair. Não é só nesse mundo, mas também, claro, na época de João, de Jesus também. Então as pessoas vivem nesse mundo que facilitam muito para cair. Mas bem-aventurado é você que vê as coisas passando diante dos teus olhos que poderiam fazer, porém você não faz. Você poderia cair, mas eu não caio. Ou seja, aquele versículo: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Isso é semelhante a: eu posso fazer? Posso, mas eu não quero. Eu posso cair? Posso, mas eu não quero. Sabe, é você, a decisão sua. João poderia ter caído? Poderia. Porém ele quis? Não quis. Aí ele se manteve firme. Você se mantém firme? Mantenha firme. Você quer cair? Eu não quero. Então mantenha-se firme na presença do Senhor. É igual uma árvore. Uma árvore ela tem muitas raízes em si mesma, né? Ela tem muitas raízes. Quando você decide arrancar ela do pé da raiz, quando você decide arrancá-la na raiz, você observa que ela não cai enquanto a última raiz não cair, não ser cortada. Da mesma situação, nas árvores ela não cai, a não ser que ela queira. A não ser que ela queira, quando ela arranca, a não ser que ela queira. A fruta está no pé, ela só não cai quando ela cai só quando ela quiser. Se ela não quiser, ela não cai. Isso é interessante porque você só cai se você quiser. Mas não, é se você quiser. É igual a pessoa que entra na igreja e depois sai da igreja. A pessoa que conhece Deus, ela fica na igreja. A pessoa que não conhece, ela já sai. Não adianta falar que, olha, eu saí, eu desviei. Não, você saiu, não quis e não conhecia Deus. Então, isso é o que a palavra nos fala, né? Claro, isso é o que a palavra nos fala. Tá vendo onde a palavra vai nos levar? Ela pega a gente lá do versículo 3, capítulo 3, e traz a gente aqui no capítulo 7. São os milagres que a palavra traz para nós. São milagres que traz para você, traz para mim também. É interessante você entender a palavra, entenda o que ela quer dizer. Ela não quer que você, ela não está te julgando, ela não quer que você pegue tudo e faça isso, não. Ela está te
instruindo, ela está querendo que você entenda. Se você entender o que a palavra quer dizer, pronto, amém. Assim Deus seja na sua vida, tá bom? Então, eu, agora, na minha oportunidade, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui e que na próxima nós venhamos falar do Senhor mais e mais, venhamos louvar e agradecer o nome do Senhor, e se tudo der certo, vai dar certo se Deus permitir, claro que é a vontade do Senhor, que venhamos estar aqui mais e mais frequentes na palavra dele, amém? É muito bom, é necessário a gente entender sobre a vontade do Senhor. Mateus 6,10, tá bom? Faça-se a sua vontade, assim como na terra, aqui no céu também. Assim como no céu, como na terra. Ou terra como no céu, né? Então, fazer a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor, mas é a vontade dele, como ele quiser fazer. Amém? Então, eu agradeço a grande oportunidade. Até o próximo vídeo. E até.